Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que a tua presença, repleta de amor, possa fazer-se nesta casa, neste templo, e que possas acolher, Senhor, encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam receber, Senhor, a tua paz, o teu amor, aliviando, Senhor, os fardos pesados que sobrecarregam os frágeis ombros, fortalecendo, Senhor, a confiança, dando coragem, iluminando assim a esperança da transformação e de melhoras. Tanto, Senhor, no corpo físico, diante das fragilidades, mas também, Senhor, diante das intempéries espirituais, psíquicas, emocionais. Abençoai, Jesus Cristo, a equipe de trabalhadores desta casa que colocam-se como servos dos teus servos, aprendizes do teu Evangelho, que possam, Cristo Jesus, receber tua luz e espelhar tua imagem em todas as atividades que têm como responsabilidades. Estendei aos lares, famílias, familiares aqui representados a luz do teu amor, Senhor, e que teus anjos amigos possa ir em cada lar e auxiliar cada familiar, aqueles que encontram-se nas dependências químicas, nas fragilidades do vício, nas intemperanças, Senhor, nas brigas, nos conflitos íntimos, internos dentro dos lares. Ó Cristo Jesus, nas separações das personalidades, dos objetivos, e fazendo assim dividir o lar, Senhor. Ó amigo amado Jesus, adentre com teus anjos amigos e auxilie cada um a ter mais tolerância, respeito, equilíbrio, e o lar possa, Senhor, encontrar-se o refrigério da paz, da convivência ordeira. Pedimos-te também, amado Jesus, que possas derramar sobre o alimento que iremos tomar e servir as tuas bênçãos celestiais, e que este alimento, Senhor, possa saciar o corpo físico e alimentar o corpo espiritual, pois nele sejam impregnadas as doces vibrações do teu amor. Cubra de bênçãos todos aqueles que contribuíram de alguma forma para que este alimento chegasse em nossas mãos. Rogamos-te, amado Jesus, por este caderno de prece, de oração, aonde estiverem, Senhor, os irmãos que aqui encontram-se com os nomes possam receber a visita do anjo amigo e derramar as bênçãos celestiais. E fortalecidos, vencendo todas as fraquezas e intempéries das emoções, possam buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna, Senhor. Nas águas aqui trazidas, e em cada recipiente, amado Jesus, estendei tuas mãos sagradas e permita que os espíritos conhecedores das manipulações das energias, desde os princípios das ervas medicinais até as poderosas correntes fluídicas do fluido cósmico do universo, sejam estendidas e derramadas, Senhor, na necessidade e na individualidade de cada irmão, e de simples água possa transformar no mais precioso medicamento, e assim, ingerindo ou passando em suas dores ou feridas,
possam encontrar, Senhor, a cura, a melhora, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, pois desde já transforma em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, amigo amado Jesus, rogamos que tuas bênçãos se estendam sobre a colônia Santa Marta, sobre os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e aonde houver um gemido, a dor, o erro, a escuridão, o mal, lá esteja, Senhor, a tua presença de amor e vida eterna. Rogamos pelos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos, credos, diferentes e diversos do nosso, que um dia possamos, não tão distante, encontrar a luz da verdade em nossos corações e compreendermos que somos todos irmãos, filho do mesmo Pai, e assim comungar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo na prática da caridade e na sublime vivência da fraternidade universal do amor, como uma família universal. Ó Cristo Jesus, abençoai nosso país querido, nossos governantes sérios, e derrama, Senhor, com os braços abertos, o anjo guardião desta nação, protetor, as tuas bênçãos. E assim, Senhor Jesus, essa nação possa cumprir com a missão de ser a pátria do Evangelho, coração do mundo, o celeiro, Senhor, que alimenta física e espiritual a humanidade. Estendei, Senhor, sobre toda a humanidade a luz do teu amor e que a paz possa reinar, Senhor, nos corações. Que a luz do teu amor e do teu Evangelho ilumine nossas consciências, hoje e por todo o sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa iluminada casa de amor, de prece, de fraternidade, aonde temos como único objetivo viver, praticar, ensinar as verdades do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro motivo para essa casa existir. Assim ela foi nascida, sob o alicerce de amar, servir e perdoar. Caminhamos a passos largos, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, na concretização dessas verdades, porque o tempo a cada dia está ficando mais curto no planeta Terra. Isso é uma realidade, é uma verdade. A própria ciência já está demonstrando isto. Disse que hoje um dia tem 18 horas e 40 minutos. Sob o aspecto da compreensão. Se nós olharmos sobre os aspectos tecnológicos, ele continua da mesma forma, só atrasou aí alguns milésimos de segundo. Mas isso é imperceptível, porque é um processo galáctico, não é um processo planetário. E nós sabemos que a marcação do tempo para nós é através do Sol. Se retirar o Sol de lá, nós ficamos perdidos, não tem tempo mais. Não é? Ele é que delinea-se o tempo e o espaço pelo processo que a Terra faz na sua órbita. Então, tem planeta aí que um dia é igual a 400 dias do nosso, ou 8 horas do nosso, dependendo, claro, isso é a forma. Então, isso é só para o entendimento, porque as questões não são materializadas, mas perceptíveis, não é? São perceptíveis
E é nessa questão de percepção que nós estamos hoje, precisando hoje compreender, aceitar e buscar vivenciar. Se a gente assim não entender, sofremos muito. Hoje existe uma busca desenfreada pela compreensão dessa percepção. Existe aí, abriram uma nova, há algum tempo, né, alguns anos atrás, acredito que década, a pinealogia, a ciência que estuda a glândula pineal, que a própria ciência, há 20 anos atrás, dizia que era um órgão esquecido. 20, 25 anos atrás era um órgão esquecido. Hoje, compreende-se que é a menor glândula do nosso sistema e é a mais importante. Por quê? Porque é a mais poderosa energia que existe na compreensão do homem. Ela é do tamanho de um grão de mostarda. Aí vem aquela grandiosa dádiva que Jesus disse: se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, dizeis que esta montanha retira-se daí, passa para lá, e ela passaria. Hoje, a neurociência, né, a pinealogia, já compreende que ela é o maior potencial de energia que o homem possa compreender dentro dessa pequena glândula. Esquecida, lá no final da nuca, onde aquele processo encaixa ali entre o cerebelo, o encéfalo, né? Depois do bulbo, ali encaixa lá aquela pequenininha sementinha assim, que brilha da mesma forma que você olhar para o sol ao meio-dia. E que calcifica-se, né, em alguns processos negativos. Então, tudo isso estou dizendo porque é uma necessidade da compreensão, porque ela é a glândula das sensações sensoriais do nosso. Ela é ela que nos dá essa capacidade sensorial. Ela marca também o ciclo arcadiano da nossa existência. O que quer dizer isso? Que o nosso organismo compreende 24 horas. Necessidade de dormir, quando escurece, aonde todo o organismo manipula-se juntamente com a glândula pineal, todo esse processo de relaxamento e produção de hormônios para sustentação do equilíbrio da matéria física. E precisamos compreender e auxiliar nesse processo o entendimento. Quando nós vamos buscar os hábitos de hoje, nós estamos compreendendo por que tantas loucuras e tantos processos energéticos que assolam a humanidade. Quando uma pessoa, um jovem de 14 anos, pega a arma do pai, entra na escola e mata 5, 10 pessoas e depois tira a sua própria vida. Da onde saiu isso? Da onde saiu? Das percepções extrasensoriais. Invadiu o seu sistema nervoso central. Mas da onde veio isso? Por que invadiu? Porque tem uma tendência, já traz nas reminiscências do seu corpo espiritual, que transferiu para seu corpo físico através da medula espinhal, que tem neurônios e esses têm memórias, que transferiu para os lóbulos, para o encéfalo, para poder compreender ali, enxergar uma realidade que não existe. Mas o que aumentou esse processo? Simples. O meio onde vive, pelas percepções, agressividade, as ameaças dos pais, aquele estranho, eu te mato, menino.
Aquilo ficou armazenado. E outra preocupante. Pela visão. Por aquilo que ele vê. O que o teu filho está vendo há muito tempo? O que você está vendo há algum tempo? Quais são as suas preferências visuais? O que é que está jogando no videogame? Eu tenho sensibilidade psíquica muito grande. Lá para o ano de 1990, saíram, quando começou a explodir os jogos eletrônicos de segunda e terceira dimensão, eu comprei um computador, morava sozinho, disse assim, vou instalar um programa de jogos. Bom, coloquei lá. Joguei 4 horas seguidas, passei mal 3 dias, 72 horas. Com vômitos, mal-estar, dores de cabeça, tonteira. E aí eu compreendi. Era um jogo violento. Era só jogo, mas era violento. Como eu tenho uma mente sensível e fértil, né? Agora imagina os meninos e jovens de hoje. Dizer que a minha mente era tão fértil, podia até plantar cebolinha. Tão fértil que era. Isso é que meus pais falavam. Então, assim, aquilo que está visualmente vendo, aquilo que está recebendo pelos os nervos periféricos sensoriais, leva para dentro de nós e leva para a medula e vai para os nossos neurônios e ali fazem acender as luzes de uma personalidade antiga. Vocês lembram que eu falei isso semana passada? A cidade repleta de bairros, casas, repletas de pessoas. E tem alguns bairros que as luzes estão apagadas. E aí, por fatores de susto, medo, agressividade, visual, meio, a gente é contaminado pelo esse processo e vai começando a acender essas luzes. Aquela luz mora uma família de assassinos, uma família de estupradores, mora uma família de psicopatas, mora uma família de homossexuais, de lésbicas, mora uma família de translocado, acende. Aquela família vibra uma energia, joga para o sistema nervoso e cria uma realidade, personalidade que a pessoa acha que é dela. Aí ela muda toda a sua vida, a sua personalidade, seu ser. Olha o que chama-se fatores de percepções. A neurociência está extraordinariamente caminhando nesse rumo. Elas não encontraram o fator influência espiritual. Não encontraram ainda, acreditando tudo que é só uma manifestação de uma energia. Estão enganados. É uma mudança química, é uma mudança elétrica, né? Nos neurônios. São só esses dois aspectos que a neurociência explica, dos fatores de comportamento. É porque levou um choque, né, nos lóbulos frontais e perdeu, né, a capacidade de mover a mão. Não é? Ou os nervos simpáticos, que são os nervos que deliminam os movimentos, né, estão ali bloqueados, mas não busca a causa. Não, é porque faltou determinada enzima, faltou determinado hormônio. Não, sim, faltou, mas a causa. Vamos lá no princípio, vai lá, antecedendo-se a matéria,
porque a matéria é a condensação de uma energia, então atrás disso tem o quê? Tem o espírito, e que tem a vontade, que tem a inteligência, que tem a busca, que tem o conhecimento, que tem vidas passadas, que tem ali um fator de escolhas. Mas como pode haver uma escolha se o que está vendo é o que está determinando a sua personalidade atual? E o que está vendo? Olha a quantidade de depressão que está no planeta Terra, a quantidade de ansiedade, a quantidade de remédios para inibidores, para controlar o processo emocional, e não estão adiantando. Porque as pessoas estão agressivas, fazem-se remédio para parar de fumar. Faz remédio para parar de fumar. Faz-se remédio para parar de beber, acreditando que um produto químico vai parar outro produto químico. Não para. Pode auxiliar, mas não para. Não para. E a maldade instalou-se de uma forma alarmante no mundo. E é contra este tipo de situação que hoje nós estamos aqui para esclarecer. Compreende? Então, escolhi uma passagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo que falam sobre os espíritos maus. Não se sinta ofendido, por misericórdia. Estamos estudando. Aquilo que você não quiser, descarta. Não é? Não quer dizer que será verdade ou mentira. Muitas vezes nós descartamos. Os maus espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, espíritos endurecidos. Porque isso aqui é um estudo para mim. É um estudo para você que está me escutando agora. Está compreendendo? Vou retornar, antes de continuar lendo, a uma passagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, naquela festa santa, uma semana antes da sua crucificação, e lá estava repleto, milhares de pessoas, alguns idolatrando, outros querendo matá-lo, ele disse: se vocês não acreditam naquilo que eu estou dizendo, não é em mim, não, naquilo que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo pelo meu Pai, Ele que me enviou. Se vocês já não acreditam, vocês já se transformaram em juízes. E este mesmo juiz que vocês se transformaram, renegam a verdade que vem do nosso Pai, que me enviou. Então, vocês já estão condenados, porque vocês já decretaram vossas sentenças. Por quê? Porque não acreditavam em Jesus por causa da maldade nos corações. Já estava decretado a sentença, porque aqueles que não acreditaram e nem acreditam no que Jesus falou, ele decretou ali a sua falência. Compreende isso? Em algum momento. Uma das coisas fantásticas que a vida nos ensina quando a gente passa dos 30, que eu estou quase passando, é acreditar no tempo. O tempo, ele é o Senhor da verdade. O Senhor da verdade. Ele diz assim: os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se satisfazem no mal e disso não sentem nenhum arrependimento. São insensíveis às censuras, recusam a prece e muitas vezes blasfemam contra o nome de Deus. Vou contar um segredo que não é tão segredo para vocês. Você sabe qual é a maior dificuldade de um coordenador espiritual
e coloca-se à disposição para ajudar a humanidade, as pessoas, fazer que aqueles que buscam o templo, a casa, a ele, acreditem que precisa de ajuda. A maior dificuldade minha é fazer o paciente compreender que ele precisa de ajuda. Porque quando nós não acreditamos que precisamos de ajuda, nós negociamos o tratamento. Vocês lembram daquela história, daquela amiga, companheira, que eu contei, do ureter, né? E da tripa de carneiro? Ela não acreditava que ela precisava de ajuda. Ela queria tratamento, mas não queria ajuda. Fez todo o processo de cirurgia, arrancou o ureter, colocou uma tripa de carneiro argentina. Ai, que chique. É lindo essa. Eu acho tão chique isso, né? Não quero fazer comigo não, mas eu acho chique. Você tem o quê? Poxa, eu tenho uma tripa de carneiro argentina. Ele deve berrar em espanhol. Que gracinha. Mas a dor continua. Você está compreendendo isso? Acreditar que você precisa de ajuda é colocar-se em submissão e aceitar os desígnios. Eu falo a você, se você não quiser ajuda, você não aceita, você negocia e você troca. A ciência, a medicina já fala isso no efeito placebo e nocebo. Você chega no médico, você olha para ele, e agora eu fico assustado. Me perdoe quem for médico aqui, quem tem parente médico, mas eu fico assustado se eu for precisar do médico, porque eu chego no médico, o cara está vestido de preto. O cara está com a barba sem fazer. O cara está sentado na cadeira, deitado lá desse jeito assim. Eu falei, ele é médico, ele vai me matar porque ele já está deitado. Você está compreendendo isso? Poxa, se você já imaginou se você chegasse aqui e eu tivesse assim, vestido de hippie? Você ia pensar, poxa, é um templo espiritualista. Poxa, bacana, eu gosto de espiritualismo. Já vou começar a acender uma vela. Né? E já começa a fazer ritual. Se eu tivesse com aquelas guias no pescoço, os balacubacos na cabeça, né, os brincão assim e tal, poxa, é um centro espiritualista, te leva a buscar na reminiscência das suas memórias de crendices passadas, um processo ritualístico e transforma-se na energia da sua personalidade momentânea, das suas escolhas momentâneas daquele momento. Eu vou trazer uma marafa então, vou trazer um charuto, porque leva a isso. Então são esses aspectos que nós temos que compreender. Nós estamos trabalhando com os fatores e energias que são construídas pelo nosso processo visual, pelos processos dos milhões de terminologias que trafega pelo nosso corpo, nossa pele, que são as terminações do sistema nervoso periférico, que leva as informações para o sistema nervoso central, que abastece a medula espineal, antigamente falava espinhal, e que elas recebem ali nas suas terminações dos neurônios, pré-neurônios. O pré-neurônio ainda ele não é neurônio, ele faz a forma do carteiro para levar o neurônio as sinapses da informação, e ele leva essas informações, essa sinapse energética para os neurônios do campo cerebral, que determina ali, buscando na memória das suas reminiscências de vidas passadas, o que aproxima com aquilo que ele recebeu como energia e determina aquilo que você vai fazer fisicamente, escolhas de palavras, escolhas de atitudes e determinar a sua força energética no corpo físico, determinando ali
as suas atitudes musculares, sistema nervoso, é onde está acontecendo as tragédias. Está entendendo isso? A coisa está tão séria, porque nós não estamos nem uma vírgula sendo nós mais. Estamos sendo um fruto de tremendas informações. Olha só, quanto ficaria um tratamento pré-Covid? Quanto ficaria para uma pessoa? Sabe quanto custava o AZT, o azitromicina? Eu já havia tomado ele 2 vezes por processos broncos pulmonares graves, na época de tremendas interferências espirituais. R$8 era a caixinha. R$8, a caixinha com 3 comprimidos. Tomava os 3 comprimidos, zerava tudo. Não sei quanto que era o ivermectina e nem sei. O zinco você encontra em processos alimentares muito fáceis, mas um frasquinho de 60 cápsulas de zinco custa R$20. Na época custava R$8, R$10. Então, por menos de R$20, R$25, você faria um tratamento extraordinário para salvar a sua vida do Covid. Mas isso dá lucro? Quanto que custa um aparelho intubatório? Quanto que custa? Quanto que custa uma diária de um UTI? Quanto que custa? Quanto que custa as vacinas? E quantas vacinas foram tomadas no mundo inteiro? Graças a Deus, eu não tomei nenhuma. Respeito quem tomou. Se não virar jacaré, né? Brincadeira. Mas que elas, com toda certeza, está fazendo e vai fazer a mutação. Quem não vai ter filho mais, né? Não tem problema, né? Não tem problema. Se fazer a mutação, ele não vai sentir tanto, não, porque vai achar que é intempéries do tempo e da velhice mesmo. Mas quem for ter filho? E quem for ter filho, o que vai acontecer? Se fez a mutação nas genes, lá no NDA, lá no processo do DNA, da formação do DNA, onde? O que vai acontecer? É NDA mesmo, né? Que foi antes do DNA, que forma DNA. Está compreendendo? E aí? O que vai passar para a nova geração? Como estrutura molecular? Ninguém sabe. Mas qual é o interesse? A maldade, a ganância. A maldade fecha os olhos para a realidade e só pensa no interesse pessoal momentâneo e do dinheiro. Então, quando nós falamos, você quer um tratamento espiritual, quer resolver sua vida, acredite no que você busca. Se você acredita no evangélico, vai lá e nunca mais vai em outra casa, enquanto lá você não acreditar. A hora que você acreditar lá, aí parar de acreditar, você sai de lá. Mas se você for no evangélico e vai no católico, então você está renegando os dois. Você está mentindo para os dois, você está mentindo para você, está mentindo para Deus. E se você for no católico, no evangélico e no espiritismo, você está mentindo para os 3. E para você mesmo, você não vai receber nada. O que você vai receber se você não está acreditando em nenhum? Porque todos os 3 estão falando línguas diferentes. Um é o mesmo, Cristo, mas o caminho é o mesmo. Sim, o caminho é o mesmo. A vacina é a mesma. O tratamento de intubação é o mesmo. A UTI é o mesmo. A ivermectina é a mesma. É tudo a mesma, só que tem uma diferença entre eles, não é? Um tem a dor, um tem o sofrimento, o outro tem a facilidade para não acontecer, te evitar o acontecimento. O outro está tratando já os efeitos, o outro está tratando antes de chegar à causa. Está compreendendo? Isso quem diz não sou eu, é Jesus Cristo. Se você acredita em algo, deposita ali toda a sua força. Se você vai no médico e você não acredita no diagnóstico dele, o que você faz?
Busca outro médico. Quando você busca outro médico, aqui deu uma coisa, aqui deu outra, o que você faz? Vai buscar o terceiro. Você acreditou no primeiro médico e vai lá fazer a cirurgia com ele? Não. Você acreditou no segundo médico e vai fazer a cirurgia com ele? Não. Aí você vai no terceiro. E aí o terceiro bateu com o primeiro. Você vai fazer o quê? Escolher entre o terceiro e o primeiro que falaram a mesma coisa. E a sua cirurgia será bem sucedida. Você está entendendo? Você não acreditou em nenhum dos três. Então não faça a cirurgia, porque senão você vai se lascar. Está compreendendo isso? Porque senão você não unificou as forças energéticas que vai fazer a assimilação daquilo que você foi buscar. Compreende isso? Está compreendendo? E ele continua. Que se satisfazem no mal e disso não sentem nenhum arrependimento. São insensíveis às censuras, recusam a prece e muitas vezes blasfemam contra o nome de Deus. Quantas pessoas, quando eu disse que a maior dificuldade que eu, nesta casa, não sei outras casas espíritas, porque alguns, outro templo, sei, porque eles não são incisivos como eu, alguns não são incisivos como eu. A maior dificuldade é convencer a pessoa que ela precisa de um tratamento, que este tratamento precisa seguir um protocolo determinado. Porque tem uma experiência atrás disso, existe um fator confiança atrás disso, existe um fator de conexão. Você sabe que quando você sai da sua casa, você entra em relação, sabe o que é entrar em relação? A tua energia psíquica, emocional e espiritual, acasala-se, entra em relação com o recanto da paz, entra em relação comigo. Quantas vezes, centenas e milhares de vezes, uma pessoa que eu nunca vi na vida, vem no centro espírita. Teve um dia que foi até interessante, engraçado. Faltava 15 minutos para sair da minha casa. Eu sempre fico entre 40 a 10 minutos, 10 a 40 minutos antecipadamente, deitadinho, quietinho, meditando. Antes de vir para o centro. Não importa o que, largo tudo. Sento, deito e fico impresso meditando. A hora que eu fui levantar, eu não dei conta. Falei, meu Deus do céu. Uma dor nas costas, na coluna, que eu pensei que eu tinha quebrado toda a minha suan ali, todo o quadril. Aí eu esforcei, respirei, fiz uma prece, levantei e vim devagarzinho de lá, como arrastando. A hora que eu chego aqui, naquele jardim ao redondo do pé de manga, um homem com a cadeira de roda. A hora que eu olhei para ele, eu falei, agora eu entendo por quê. Cumprimentei ele e entrei para o centro, a dor sumiu. Ele entrou, falou tudo que eu tinha sentido lá. Já sei. Eu pensei comigo, né? A hora que você já estava vindo, a dor já bateu. Isso chama entrar-se em relação. Por isso que fala que Jesus Cristo sentiu os pecados do mundo, ele entrou em relação com a humanidade. E a humanidade que entrou em relação com Jesus não foram todos, e até hoje não é todos, não são todos. Então transfere para Jesus Cristo as suas dores e problemática, e ele ajuda, e aquela pessoa melhora imediatamente, sem tomar nenhum remédio, chama efeito placebo pela medicina. A pessoa acredita que aquele comprimido vai salvar a sua existência. Olha, isso é uma saúde integral e total. A pessoa toma, não é nada, é farinha. Ela melhora, mas ela não sabe. O que é que curou ela? Entrar em relação com a tua força, com a tua fé, a tua glândula pineal entrou, movimentou o fator energético do universo e trouxe para o teu organismo físico. Cura câncer.
Cura todos os aspectos de dor e de enfermidades. Mas para isso precisa entrar em relação. Para isso não pode ter a maldade no coração. Olha que ele fala aqui, ó. Muitas vezes recusam a prece e muitas vezes blasfemam contra Deus. Ele quer ajuda, mas ele não quer tratamento. Vem para o centro reclamando, brigando, ou vem porque outro falou para ele, você vai, você deve ir mesmo. E eu, se fosse dependente meu, vinha nem que fosse amarrado na corrente, compreende? E nem fosse a base de chicote no lombo. Porque se fosse dependente meu, quando ele adoecer e ficar com problema, quem é que ia precisar ajudar ele? Ficar aprisionado ali no processo da enfermidade dele? Seria eu. Mas eu não quero isso, então ele vai amarrado. Conheci um casal que ficou aqui por 16 anos. Há 50 anos atrás, a mulher entrou em estado de loucura obsessiva e possessiva por causa da mediunidade aflorada e de pensamentos negativos, e aí foi buscar centro espírita. E ela não ia, aí ele ia arrastando, ela ia assim para o centro. Brigando com ele e arrastando. E ele levou. Tempos depois ela melhorou. E aí arrastava ele para ir para o centro. Está compreendendo isso? Melhorou, por quê? Porque ele obrigou ela, era a esposa dele, ele amava ela e queria que ela melhorasse. Não queria ela numa cadeira de roda, nem no hospital, no manicômio, nem na loucura dentro de uma casa louca, tomando remédios inibidores psíquicos e babando e obrando por toda a casa. Está compreendendo isso? Veja só, vamos continuar. Essas são almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem detestaram durante a sua vida, pela obsessão ou por uma influência maléfica qualquer. Essas pessoas endurecidas aqui na terra, maldosas, quando morrem, continua a sua maldade, que volta para o mundo dos espíritos e vem causar às pessoas que têm afinidade, ou que se ligaram, ou por aquelas pessoas que elas chegam perto, fazer sofrer as consequências dos seus próprios sofrimentos, ocasionando aí os problemas psicoemocionais, vexatórios. Entra na família, destrói o lar, destrói as empresas, não faz ganhar dinheiro. E não adianta pular de igreja, religião a religião, que isso não vai resolver. Não adianta arriar trabalho, porque trabalho ele sabe fazer muito mais que nós. Se tem uma coisa que cada dia eu aprendo mais, é o seguinte: não brigue com o ignorante, porque o ignorante ele é mestrado na ignorância. E eu não. Eu não sou mestrado em ignorância. Eu quero encontrar a luz da compreensão. Então, se brigar comigo na ignorância, eu vou perder. Eu perderei. Porque eu posso ser ignorante por alguns minutos, mas aquela pessoa é ignorante pela vida toda. Se você for brincar com uma pessoa má, você perde, porque você não é má o tempo inteiro. Estou falando daquelas pessoas que não são más. Se você já aceita Cristo, se você já busca auxílio, se você vai já num templo religioso, qualquer templo religioso que você quer, mas buscar que você adapte ou que você acredita, então você já está pronto para fazer a modificação. E a modificação tem que obedecer o sistema daquele templo que você buscou, porque senão nada vai mudar na sua vida. Eu vejo pessoas buscar a nossa casa e melhorarem em 3 semanas, 1 semana, 2 semanas, 6 semanas, 9 semanas. Casos graves que eu já vi aqui, 9 meses. Gravíssimos, 9 meses, melhoraram. Ele melhorou, porque ele recebeu as interferências energéticas pelas sinapses neuronais, pelo sistema nervoso periférico, pelo passe, pela energia, pela luz da verdade que é explanada aqui através do Evangelho de Jesus Cristo.
E passaram extraordinariamente de um estágio de penúria para um estágio de uma capacidade extraordinária de vida. Tem um caso de um jovem casal que esses dias eu fiquei muito triste em relação a um, porque o casal chegou aqui, eram pessoas de ruas, eram pessoas que andavam nas ruas, drogados, furtavam, chegaram em estágio de penúria, casalzinho bacana, bonitos, na época não, estava feio, menino. Olha que me achar alguém feio é pior do que ver o cão chupando manga. Né? E aí, eles chegaram, fizeram o tratamento, auxiliamos em todos os aspectos, psicológico, emocional, físico, espiritual. Melhoraram. A mulher que tinha 2 dentinhos de segurar a azeitona e a jabuticaba, e de coçar a língua, já arrancou os 2 e colocou uma dentadura linda, já passou a ter um sorriso bonito. Aquele cabelo que parecia que, quando olhava para uma vassoura, invejava a vassoura, falava, meu Deus, que cabelo lindo essa vassoura tem. Né? Então já melhorou o cabelo, já deu um trato, já fez ali um tratamento, já pintou, ficou maravilhosa, já deu uma emagrecida, já vestiu umas roupas, né, sensuais. O cara bacana, né, já melhorou, os 2 foram trabalhar, tiveram um filho. Eu vejo eles direto aí em cima, eu ficava encantado, falei, oh meu Deus, obrigado, porque ajudou, eu fui instrumento para salvar mais 2 almas. Isso tem, se não bem me engano, uns 8, 10 anos. A filhinha já está desse tamanho. Depois tiveram outro filho, arrumou emprego, comprou uma motinha, a mulher andou de moto, comprou até uma moto, a mulher. E depois, esse dia, eu vi o cara, olhei para ele e falei, pô, mas esse cara está estranho. Foi com ele. E aí, ele me cumprimentou assim, meio assustado, meio arredio. Todas as vezes me cumprimentava, rindo, brincando. O cara trabalhou até na prefeitura de Senador Canedo e fez... Rapaz, os 2 estavam fantásticos. Aí, esses tempos agora, a mulher dele falou assim, eu preguei o pé nele, porque ele voltou para aquela vida e eu não quero não, eu quero é prosperar. Peguei minhas filhas, peguei meus filhos, então todos estão comigo, e pronto, e para cá. O cara voltou. Por que voltou? Porque melhorou e não deu continuidade na transformação da vida. Você está compreendendo isso? Ele não quis dar continuidade nessa transformação grandiosa de tomar banho, de trabalhar, de ter um lar, uma família, uma esposa, de ter veículos para andar. Não, quer o quê? Usar droga, ir para o mundo. A mulher largou dele e tem que largar mesmo. Se não quer ajuda, se não quer melhorar, você vai destruir sua vida porque o outro não quer destruir a dele, está errado. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você se destrói por qualquer pessoa, por qualquer coisa. E se você se salva, você pode auxiliar aquele que você ama, que está se destruindo quando ele resolver mudar. Então isso é um exemplo daquela pessoa que quer só o tratamento, mas não quer melhorar e nem mudar de vida. E ele continua. Entre os espíritos perversos, há 2 categorias. Agora presta atenção. E você analise tua vida para isso sem, me perdoe, sem maldade, mas com toda, essa verdade, porque isso determina se você é juiz de você mesmo e o que você já decretou para a sua vida no futuro. 2 espécies de espírito mau. Isso eu penso em mim. Direto, porque eu tenho que entender qual a essência do meu espírito. Entre os espíritos perversos, há 2 categorias bem distintas. Os que são francamente maus e os que são hipócritas. Presta atenção nisso. Uns que são francamente maus e outros que são hipócritas. Vamos ver a distinção deles? Jesus Cristo sofreu todas as amarras, perseguições, tragédias, por causa de quem?
dos hipócritas. Não foi pelos espíritos maus. Não foi. Pelos maus, não. Foi pelos hipócritas. Veja só a diferença. Os primeiros, os francamente maus, são bem mais fáceis de conduzir ao bem que os segundos. Eu adoro na minha vida, sempre eu gostei de pessoas, de homens brabos. Por que pessoas brabas? Porque pessoas brabas têm ética. Pessoas brabas, que as pessoas sistemáticas, fala, poxa, essa é boa de fazer negócio com ela. Porque você marca, ela fala assim, ó, vamos fazer negócio, vamos, eu te pago daqui 20 dias. Você não precisa nem arrancar o fio do bigode, porque ela tem honra, tem palavra. Você não precisa assinar uma promissória. Aí você marca 20 dias, ela vem e te paga, ou ela não tem dinheiro, no 19º dia, faltando um dia para ela vir, ela vem em você e fala assim, olha, estou envergonhado, mas eu não tenho dinheiro para acertar com você amanhã. Aconteceu problemas sérios na minha vida, eu não tenho dinheiro, mas eu te devo e vou te pagar. São as pessoas sistemáticas, brabas. Aí você diz, se você não tem dinheiro, ninguém consegue pagar uma dívida quando não tem dinheiro. Não é verdade? Aí pronto. Isso é sistemático. A pessoa hipócrita, daqui a 20 dias eu te pago. Chega 20 dias, não te viu, não te conheço, não atende seu celular, você vai atrás. E ela fala, não, eu vou te pagar amanhã, rapaz, pode deixar, paga amanhã. No dia, nada. Não, eu vou te pagar daqui a 5 dias. No dia, nada. E cada dia ela inventa uma coisa, cada dia ela protela, e cada dia ela mente para você. E se você dana com ela não importa. Ela não importa. Ela não vai pagar mesmo. E não te paga. Você processa ela. Ela vai para a justiça, cobra. Você vai para a justiça, ela vai lá e mente um mundão de coisas. Continua mentirosa, hipócrita. Ainda debate no teu ombro e cumprimenta e pergunta como você está. Eu estou com raiva de você, estou com vontade de morder na sua orelha. E ela ri para você, vai, o que adianta se você fazer isso? Eu vou te matar, mas se você me matar, você não recebe. E aí vai ali, isso são as hipocrisias, querido. E ele continua aqui, olha, veja só. Os primeiros são de natureza fácil de conduzir, são os francamente maus. São muitas vezes de natureza bruta e grosseira, como se vê entre os homens que fazem o mal, mais pelo instinto do que de propósito, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Eles não mentem, eles não são. Olha, ele fala na cara, fala, poxa, eu te dou um mundo na cara, eu não gosto de você não, mas ele te fala a verdade, você gostando ou não. E, muitas vezes ele faz o mal por ignorância, ou por costume, ou por criação. Esses espíritos são fáceis de ser conduzidos. Nós recebemos centenas deles no trabalho mediúnico. Eles chegam nervosos, eles chegam agressivos, mas a hora que eles vão vendo a luz da compreensão da verdade de Cristo, eles amansam, choram, pedem perdão e aceita ajuda para ir para o Hospital Esperança de Eurípides Barçanufo, que nossa casa é um posto de auxílio e socorro, e mandamos para lá. Assim como se fosse um hospital, um posto de saúde do Parque Alvorada, e mandamos aqueles casos graves para o hospital, né, de Senador Cândido. Assim a nossa casa com o Hospital Esperança, que fica nos céus astrais de Sacramento, ali perto de Uber, sobre o Triângulo Mineiro. Construída com a permissão de Jesus Cristo por Eurípides Barçanufo. Mandamos para lá esses espíritos. São os endurecidos. Eles aceitam, eles não mentem, eles ficam com medo até de rezar, porque respeitam Deus. Eles vêm arrastados para o centro espírita, mas não xingam o centro espírita.
não blasfemam contra a casa de Deus. Aí vem os segundos. Há neles um germe do homicídio que é preciso fazer despertar. Que se consegue quase sempre por meio de perseverança, da firmeza, unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Estes melhoram. Acredito que é como essa jovem que melhorou, mudou e o marido dela não quis. Voltou para as drogas, ela abandonou ele e falou assim: então, você não quer, meu filho? Vai embora, eu vou seguir meu rumo. Eu mudei, eu encontrei sob a luz da verdade, da benevolência, da caridade, o meio, a forma e a personalidade de viver e de criar meus filhos. Compreende? Já os espíritas hipócritas, olha, veja só, são quase sempre muito inteligentes e não têm coração, e não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Simula todos os bons sentimentos para captar a confiança. E ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e a quem podem governar à vontade. Aqueles fazem o mal. Você chama atenção. Eles, estou pedindo. Desculpa. Dá uma oportunidade. Te dou, que isso. Nós somos caridade. Eu sei, você é amor. Você trabalha na caridade. Por Cristo, me dá a oportunidade, você dá. Aí depois, cria a sua confiança, adquire tua confiança, e aí vai cada vez mais te massacrando, ofendendo, atacando o templo, a casa, você, seu trabalho, a filosofia, aquilo que está ajudando e salvando ele. Para captar a confiança, aliás, simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos e a quem podem governar à vontade. O nome de Deus, longe de lhe inspirar o menor temor, lhe serve de máscara para cobrir suas maldades. Foi assim que crucificaram Jesus, não foi? Está cheio de hipócritas hoje na humanidade. Sempre justifica sua maldade. Sempre justificam, sempre acham que eles estão no direito de fazer o mal a outrem. E quando sofrem, colocam-se uma face de tadinhos. Adquirem novamente o auxílio, o socorro e ofendem novamente. São chamados a atenção, baixa a cabeça, chora, mas faz novamente. Compreende isso? Entende isso? Por isso é muito necessário entender a tua personalidade, a nossa personalidade, qual categoria dessas você se encontra. Não sofra se você acredita, você encontrar e falar, poxa, eu estou agindo mesmo igual esse hipócrita. Então larga de ser. Encontre a luz da verdade em Cristo Jesus e não seja juiz de você, não despreze a verdade de Jesus Cristo. Se você, voltando ao exemplo do médico, você foi no primeiro médico, ele fez um diagnóstico, você não acreditou, então você não precisa atacar ele, maltratar ele, falar mal dele para todas as pessoas que você conhece. Talvez você não acreditou nele, talvez ele não teve a condição de entrar em relação com a tua necessidade, com a tua enfermidade, mas não quer dizer que ele seja um mau médico. Por isso, eu acredito que aquele que busca Umbanda e acredita na Umbanda, lá na Umbanda ele tem que ficar. Mas chegará um momento que ele vai enxergar outra realidade e falar, olha, aqui já não está abastecendo, não estou mais acreditando na forma de expressão dessa seita religiosa. Vou procurar o evangélico, vai para o evangélico, extraordinário, seja devotado ao pastor, ame o pastor, defenda o pastor. Uma das coisas que eu mais orgulho nas lides evangélicas é a grandeza que os
fiéis, né? Ou digo, os trabalhadores respeitam o seu líder. Ah, como no Espiritismo podia ser assim, meu Deus do céu. É maravilhoso! Mas o Espiritismo é totalmente ao contrário, porque chega aqui toda a leva daqueles que já passaram por todos os caminhos. Então, o dirigente espírita geralmente é seu inimigo. Né? Ele pode ser, né, andar nas linhas do espiritismo cristão, mas ele sempre será perseguido pelos próprios espíritas. Então está lá no evangélico, seja o evangélico fiel. Chegará um dia que teu espírito, tua alma começará então a enxergar outra realidade, outra necessidade. Você, poxa, mas aqui foi extraordinário, foi bom para mim, aprendi muito, cresci muito, mas agora já não estou me adaptando a esses conhecimentos, preciso de algo que alimente-me. Vai para o catolicismo, chega lá, Papa é o seu Deus, beleza, ele mesmo diz que não existe Deus, ele mesmo disse, esse último Papa disse, que Deus não existe, existe a Santíssima Trindade. Está compreendendo? Tá bom, é uma opinião dele, é uma crença dele, que seja, os fiéis acreditam, então seja devoto a ele. Faça lá todos os processos de seguimento que a Igreja Católica lhe pede. Seja devoto, faça lá seus rituais, faça lá suas devoções. Chegará um momento que ele enxergará, fala, poxa, já isso não está alimentando minha alma, não está alimentando minha alma, eu já estou sentindo que eu não tenho tanta confiança mais neste processo da Igreja Católica, do papal, do padre, das manifestações da missa. Poxa, então eu estou precisando de algo melhor, ou melhor não, algo diferente, algo que alimenta a minha alma. Ah, você vai e outras lides, tal, chega no Espiritismo. Poxa, o Espiritismo é lindo, maravilhoso. Caramba, qual que é a filosofia do Espiritismo? Essa é a filosofia, abraça a filosofia do Espiritismo. Entra em relação com o Espiritismo. Aí sua alma é alimentada, tua mente é alimentada, teu corpo é alimentado, seus órgãos físicos vão trabalhar todas as energias necessárias, o teu espírito vai receber tudo aquilo que tem a oferecer. Seja fiel, aí você vai receber na integralidade. Fica no Espiritismo até quando ele alimentar a tua alma. Mas ele não tem mais para onde ir. Você vai para onde depois disso tudo? Você vai retornar lá para a seita ritualista? Então você nunca saiu de lá. Você é o hipócrita que desprezou todas as... Me perdoe, não quero ofender ninguém. Né? Você é o hipócrita que desprezou todo esse caminho e retornou para aquela que você não acreditava. Porque você saiu de lá porque você não acreditava. Isso é igual voltar para a mulher. É igual voltar para relacionamento que já foi destruído. Você e sua mulher viveu 10 anos. Destruiu a convivência, destruiu o respeito, destruiu tudo aquilo que você entendia como lar, família, homem, mulher, mulher e homem. Depois de sangrentas batalhas, de lutas violentas, de agressividade, separam com ameaças, com brigas, com pressões em filhos, pressões comerciais, pressões financeiras, pressões morais, pressões astrais, traições, e depois... Você fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, arruma uma namorada aqui, arruma uma ali, mas teu espírito está aprisionado naquelas trevas. E vai, depois de tanto tempo, você encontra com a pessoa e diz: poxa, você é a minha alma querida, vamos voltar, eu não aguento viver sem você. Você vai viver com ela bem quanto tempo? Enquanto durar a vontade das suas emoções. Enquanto durar as neuroadrenalina que trafegam ali, principalmente na parte de baixo do corpo, não é? Na parte sexual. E aí depois volta a ser o mesmo inferno de antes, porque você não respeitou ela e ela não te respeitou, e vocês dois degladiarão-se novamente. Você pode ser até um amigo dela, não aconselho muito não. Amigo de ex-mulher é um perigo. E mulher, amigo de ex-homem também é um perigo. Estão vigiando um ao outro. Nenhum vai ser feliz.
E aí? Você voltou para ela. Por quê? Porque é verdade? Não! Não é verdade. É uma mentira. Você voltou para ela porque você estava sozinho. Você voltou para ela porque você não encontrou algo que agradasse aquele ego, aquele processo. Você voltou para ela porque teu orgulho não engoliu a separação. Assim acontece dentro do aspecto religioso. Isso é um exemplo que serve para todos nós no processo de vida. Eu não vou te trair nunca mais. Mentira, vai trair. Mas se aparecer alguém que quer, basta ter oportunidade. A traição está na cabeça. E a oportunidade aparece. Está compreendendo? Assim é o processo. Você quer ajuda? Então busque ajuda onde você acredita que você vai transformar a sua vida, mas aceita aquela ajuda, como lhe é oferecido. Se você não aceita, você não confia naquela ajuda. Você está perdendo seu tempo e está tirando a energia e o tempo dos outros que está te oferecendo ajuda. Agora, se eles estiver recebendo, ótimo. Você vai perder seu dinheiro e eles vão ficar com dinheiro. Agora, se não está te cobrando nada, aí é um crime. Porque você está roubando a energia de alguém. Está subtraindo a energia de alguém. Está compreendendo? É porque talvez nós materializados, né? E alguns materialistas não compreendem esse fator energia. Vocês não entendem o que é um trabalho, me perdoe, o que é um trabalho de passe. Você não entende o que é um trabalho quando você chega com um espírito montado na sua cacunda e que nós recebemos ele aqui, e se eu for doar sangue no dia da anemia profunda, estou doando minha vida, o médio está doando o fluido vital, está doando as hemácias, as hemoglobinas, os linfócitos, está doando ali a sua saúde. No outro dia ele tem que recompor-se. Aí você toma um passe, recebe um tratamento, vai para a sala do Dr. Bezerra de Menezes, espírito sai lá das altas esferas celestiais, como tiveram 3 espíritos aqui na nossa casa durante essa semana que antecedeu-se. São espíritos ascensionados, saíram de outro orbe e vieram na casa para receber uma multidão de espíritos que aqui chegaram. Alguns vieram com os pacientes, vindo dos terreiros da Umbanda, dos dragões das trevas, dos cemitérios, das lides religiosas mentirosas, interesseiras e capitalistas. Nós não aguentaríamos aquele fator energético. Vieram esses espíritos para dar essa assistência. Aí recebe esse auxílio, você vai para a sala do Dr. Bezerra de Menezes, toma aquele passe fulgurante de energia e luz, porque todos que entram lá desarmados entendem e compreendem que lá é igual chegar no céu. Eu nunca fui no céu, mas é só entrar ali que você sente. Tem perfume. A pessoa melhora instantâneo. Quantas vezes eu vi curas extraordinárias ali dentro? Pergunta para mim se faz cirurgia. Se eu falar que faz cirurgia, vai denunciar eu lá e vai vir a saúde aqui me prender. Não, não fazemos cirurgia. Eu não faço, quem faz é o espírito. Porque já aconteceu isso, já denunciaram. Vieram aqui, está fazendo cirurgia, cadê os objetos, cadê os médicos? Não, não tem não. Faz cirurgia? Faz, espiritual. O Geraldo não faz não. Falaram para ele. Mexeram nas minhas gavetas, mexeram em tudo quanto é coisas minhas aqui dentro, uma falta de respeito dentro da casa de Jesus Cristo. Mas fizeram. Tudo bem. Fizeram por causa de quê? Por esses espíritos hipócritas, malvados. Aí você recebe tudo isso, nós recebemos tudo isso. Sai dessa casa. Poxa, mas eu estou bem, hein? Nossa, estou firme, cadê? Aquele elefante está na minha cacunda, cadê minha cabeça que estava doida? Cadê? Aí, o que eu vou fazer? Nossa, estou bem demais, vou encher a cara. Vou beber. Vou comer, vou fazer um churrasco. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou xingar, vou brigar, vou dar um murro na cara dos outros, vou perseguir, vou fazer. Poxa, você roubou então tudo aquilo que foi te oferecido e aqueles que te ofereceram ficou enfermo. Leva umas 12 horas para recuperar essa energia gasta.
No mínimo. Sem contar, às vezes, 3 dias, né? Que as energias ficam lá embaixo, você tem que trabalhar, resolver sua vida, né? Lá no mínimo das energias, e levanta assim, parecendo, né? Que levou um coice de uma mula no meio da cabeça. Olha, o que eu estou falando, não estou ofendendo ninguém, me perdoe, isso são verdades que talvez você nunca viu e nunca pensou, e talvez não vai escutar em casa espírita nenhuma. Mas isso que acontece. E nós estamos no reino da verdade, e agora tudo é energia, precisamos compreender essa verdade. Se você quer melhora, então melhore você. O dia que eu cheguei na casa espírita, eu cheguei arrastando. No primeiro dia, não, eu cheguei orgulhoso. Mas uma semana depois, eu cheguei arrastando. Quando eu recebi tudo aquilo lá, eu falei, isso aqui é Deus. Eu era um homem mau, perverso. Assim como Santo Agostinho era mau. Saiu um livro aí da história dele. Vou ler lá para você ver o que ele fazia. Ele é de origem africana. Mau, mas depois ele mudou, virou santo, patrônomo da Igreja Católica. Saulo, né? Saulo de Tarso era mau, mas não era hipócrita. Ele era mau, mas não era hipócrita. Quando ele encontrou Jesus Cristo na entrada de Damasco, ele mudou, ele viu a verdade, a benevolência, a caridade. Ó, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não soube responder. Então eu também era mau. Muito mal, mas quando eu cheguei na casa espírita e todo mundo me tratando como se eu fosse o homem mais importante e rico do universo. Eu falei, esse cara, essa mulher, com essa voz linda, com essa paciência, curou a ferida do meu pé, tirou a loucura da minha cabeça, tirou as angústias do meu coração, não me pediu nada, nem para mim ser espírita. Como é que pode uma pessoa boa dessa tratar um homem imprestável como eu com tanta maldade? Eu falei, eu tenho que mudar a minha maldade, eu tenho que ser mais ou menos bom então. E como ser bom? Respeitar essa doutrina, encontrar nela a luz da verdade, a filosofia da minha vida. Então eu preciso o quê? Não só frequentar, mas eu preciso conhecer. Eu preciso ler, eu preciso praticar, eu preciso ser espírita de verdade. E a partir daquele dia, assim eu fiz. Assim eu fiz. A maldade habita dentro da minha alma, sim, mas não manifesta mais em todas as plenitudes. Estou no caminho da redenção. Foi isso que Jesus Cristo disse, eu não fui juiz de mim, porque senão eu estava condenado. Eu aceitei a verdade que vem de Deus, passada por Jesus Cristo, promulgada pelo Espiritismo cristão. Então decide você agora. Olha, essa palestra de hoje ela é a mais impactante que eu já disse nessa casa, eu acredito. Mas é a minha responsabilidade de passar a verdade, porque se você cair e falir, é escolha sua, não vai ser mais responsabilidade minha. Porque tudo que eu estudei nesses 14 dias, sobre o aspecto da energia, da neurociência, da filosofia, do espiritualismo, da dor, do sofrimento, da personalidade humana, da minha e da vivência de 19 anos nessa casa, está dentro dessa palestra, da minha vida. Eu não quero ser hipócrita, de mentir para mim, para Deus, para as pessoas. Ele diz assim, para encerrar, o nome de Deus, longe de lhe inspirar o menor temor, lhe serve de máscara para cobrir suas maldades. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, pois agem na sombra e deles não se desconfia, apenas aparentam ter fé, mas não a fé sincera e verdadeira. Amém? Vamos fechar os olhos. Obrigado, Senhor. Derrama a tua luz, teu amor sobre nós e dá-nos a compreensão da verdade, Senhor, e a coragem da prática. Peço perdão, Senhor, por toda e qualquer palavra e toda e qualquer exaltação da minha ignorante pessoa diante do altar da tua misericórdia nesse templo de luz. Peço perdão a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, e que possam retornar aos lares
levando esta chama divina da tua verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Agradeço a todos. Que Jesus Cristo possa acompanhá-los de retorno aos lares. Fiquem em paz.